Olá, bem-vindo ao nosso canal. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso e também criamos o canal para tentar ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para o nosso canal, né? Clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe e tecle no sininho. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje iremos responder as perguntas da semana. Já é a sessão de perguntas e respostas de número 77. Muitas perguntas, respostas bem técnica, numa linguagem bem simples, para que todos vocês entendam o que a gente está falando aqui. A primeira pergunta é encaminhada pela Simone. Ela me pergunta se o caldo feito com a tiririca é realmente um bom enraizador de plantas, né? Simone, como muitos outros já me fizeram a mesma pergunta, eu vou responder de uma forma técnica porque eu fiz esse trabalho, né? Porque muita gente comentava sobre o caldo, principalmente da batata da tiririca, né? Do bulbos, né? Dos bulbilhos da tiririca. A gente fez esse teste, a gente macerou a tiririca, fizemos várias concentrações e a gente efetivamente testou em estacas, né, vários tipos de estacas, hibiscos, rosas, condimentos, e infelizmente nós não tivemos resultado não. Pode ser que em alguma outra situação possa ter tido resultado. Eu fiz um levantamento sobre vários trabalhos relacionados a isso, né? É difícil a gente ter, digamos assim, pesquisas publicadas sobre essa questão. Eu acredito justamente porque a gente não tem uma clareza nos resultados, ok? Então, no nosso teste, a gente praticamente descartamos, né, o uso desse material porque o resultado não foi significativo em nenhuma concentração, tá? Então, existem os enraizadores tradicionais que dão resultado. Eu acho que, infelizmente, nesse caso não deu certo, tá? Então, mas a gente está fazendo as nossas pesquisas com relação a algumas perguntas, né, como é essa, e a gente está passando por aqui. A segunda pergunta, muito interessante, também muito comum, viu? O Reginaldo me pergunta se o pó de canela, efetivamente, ela cura. É interessante colocar pó de canela no local de corte, tá? Das estacas, né? Das podas, e outros cortes que a gente porventura chega a realizar nas plantas. É o seguinte, me parece que existe sim essa parte, digamos assim, de repelência, vamos dizer assim, de uma certa proteção aonde você coloca o pó de canela, tá? Existem até uma substância específica, né, nesse pó de canela. Agora, o grande problema é o uso em quantidade um pouco maior, tá? Então, pó de canela não é uma coisa tão barata, né? E você vai ter que começar, digamos assim, comprar uma quantidade grande para você fazer, por exemplo, cicatrização de todos os pontos de corte, né? De poda que você for fazer nas plantas, né? Então, eu mesmo utilizo outra fonte que é muito mais barata, que é a água sanitária. Você dilui, não é ela pura, né? Você dilui a 15, 20% e você pincela, né, essa solução no local do corte, né? Ela automaticamente vai estar cicatrizando esse local, né? E vai estar também eliminando
pragas, principalmente aí micro-organismos que possa causar algum tipo de problema, tá certo? Então, essa é a minha sugestão, né? Mas, se você quiser continuar utilizando pó de canela, não tem problema nenhum. A terceira pergunta muito interessante, encaminhada pela Vanilda, né? Ela me pergunta qual a diferença de cultivar variedades e espécies das plantas, né? E aí pergunta se é a mesma coisa, né? Eu já fiz um vídeo, né? Eu vou deixar aqui no izinho, é só clicar no izinho, nesse vídeo que eu tô falando, né? Que eu falo um pouquinho sobre a botânica das plantas, tá certo? Então, é só para você entender um pouquinho, né? Existe toda a classificação botânica geral das plantas, né? E quando a gente chega no nível de espécie, tá certo? Debaixo das espécies eu tenho variedades, eu tenho cultivares. Na verdade, cultivares e variedades é a mesma coisa. Quando eu falo cultivar, né, de uma espécie, por exemplo, de alface americana, né, e outra cultivar de alface lisa, na verdade elas são cultivares de uma espécie só, que é a alface, né, que é a Lectuta sativa, né? Então, a cultivar variedades, tá? É a mesma coisa, a palavra é a mesma coisa, é lógico, pode ser variedades diferentes, cultivares diferentes. No caso que a gente está falando de alface, tá? A alface é a mesma, só que de diferentes variedades, né? A alface americana é aquela alface que fecha, parece um repolho, né? A alface lisa é a alface aberta, tá? A alface crespa é a alface aberta, mais crespa e assim por diante, tá certo? Ok? Eu não sei se ficou claro para você, mas existem sim nomenclaturas diferentes, né? No caso da variedade cultivar é a mesma coisa, tá certo? Significa a mesma coisa, tá certo? Ok? Agora a espécie é uma só, tá? A espécie é uma só, ok? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Quarta pergunta encaminhada pelo Beto 66, né? Ele já perguntando sobre as variedades de salsinhas, né? Se existem variedades diferentes de salsinhas, né? Olha, existe sim, tá certo? Existe sim. Eu conheço pelo menos umas 4 variedades, né? Ou cultivares, né? Diferentes de salsinha. Existe a salsinha crespa e existe a salsinha de ramo, tá? Todas as mesmas espécies, tá? Então são diferentes variedades, mas deve existir mais, né? Eu normalmente trabalho 3, 4, 5 empresas, né? Mas existem muito mais do que isso no mundo, então deve existir sim várias variedades, né? Acredito em muito mais do que 20 variedades de salsinha pelo mundo afora, tá certo? Eu não sei se estão sendo comercializados aqui no Brasil, mas 4 no Brasil você vai encontrar. A quinta pergunta encaminhada pela Clara, ela pergunta se o carvão vegetal picado ela tem esse aspecto funcional de repelir pragas do substrato, principalmente os tatuzinhos, né? Clara, existem vários tipos de tatuzinho, tá? E o que a gente mais vê em vasos mais velhos, né? São daqueles pequenos tatuzinhos que sim podem causar problema nas plantas, tá? Porque elas, na verdade, consomem, tá? Principalmente as raízes novas. Isso pode não, isso vai prejudicar as plantas de alguma forma, ok? Sim, o carvão vegetal picado, ela tem uma certa aspecto de repelência, mas isso não dura para sempre, né? Com o passar do tempo, o carvão praticamente vai perdendo esse aspecto de repelência.
Então a gente vê, eu trabalho muito com orquídeas, né, plantas epífitas, substrato com carvão, caco de carvão, e a gente tem visto, né, depois de 1 ano de cultivo, 2 anos de cultivo, em algumas propriedades a aparição desses tatuzinhos que vão estar assim fazendo, causando problemas principalmente no sistema radicular das plantas, ok? Então é o tempo em que você precisa fazer uma nova introdução de carvão, né? O caco de carvão, o pó de carvão, não é a cinza, né? Porque isso auxilia bastante as plantas. Eu já fiz alguns vídeos, né, sobre o tatuzinho, ok? Já fiz também alguns vídeos sobre o carvão vegetal, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, né, no playlist de substratos e pragas, se você puder assistir, seria bem interessante, ok? Vocês viram, né? Foram 5 perguntas bem simples, bem interessantes, tá? Todas encaminhadas por vocês, né? Então, se vocês tiveram alguma dúvida, tem alguma sugestão, encaminhe para a gente. Isso ajuda muito o nosso canal, ok? Conto com vocês. E ajude o nosso canal. Esse trabalho tem o intuito de passar informações, tá, para todo mundo, ok? O cultivo de plantas em vasos não é difícil, todo mundo consegue cultivar plantas em vasos na sua casa, no seu apartamento. Dê o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.